Folha entrevistar um gangster para animar as bases da extrema-direita. A Folha decidiu agora sem máscaras que pode ajudar a ressuscitar Bolsonaro com a ajuda de um bandido internacional. É uma afronta ao jornalismo, à democracia, à justiça e aos leitores, a chamada que o jornal exibe na capa. A Folha esconde a notícia sobre o esquema de extorsões da Lava Jato em Curitiba, mas expõe com destaque a entrevista com Steve Bannon, o guru do fascismo mundial. Um dia antes do anunciado retorno do acampamento de Orlando, o jornal abre uma manchete contra Lula sobre a tentativa do governo de combater as fake news e logo abaixo apresenta uma entrevista com um gangster. É como se, em meio aos cadáveres dos mortos pelo nazismo, um jornal pretensamente liberal abrisse espaço para que Joseph Goebbels falasse sobre as teorias, as crueldades e as mentiras de Hitler. A Folha deu espaço para que Bannon exalte Trump e Bolsonaro e anuncie que Eduardo é o sucessor do pai e volte a atacar a eleição vencida por Lula. A Folha sabe que o americano é um criminoso tratado como um bandido mundial e sabe que ele sempre esteve a serviço da extrema-direita brasileira, mas fez a entrevista criminosa para que Bannon anuncie que Bolsonaro terá um retorno triunfal. A entrevista programada ofende ao TSE, principalmente o ministro Alexandre de Moraes e todos aqueles que resistiram contra a tentativa de golpe. A Folha mostra que a guerra contra Lula não tem escrúpulos. Bannon não poderia ser entrevistado em momento algum. É a opinião do Moisés. Eu não sei se eu concordo com o Moisés, mas o timing dessa entrevista é perverso. Foi um dia antes, literalmente, do Bolsonaro voltar a fincar os pés no Brasil. Então, essa entrevista, de fato, é uma grande ofensa. É uma grave ofensa. É uma coisa que não poderia ter acontecido mesmo. Nenhum pregador do neonazismo pode ter palanque em jornais ou em qualquer espaço decente, e muito menos agora. A Folha recorre a Bannon para que a volta de Bolsonaro seja anunciada oficialmente pelo chefe do esquema que o sustenta. Bannon não é um político de extrema-direita, é o grande gangster, o pensador remunerado da estrutura do fascismo e o animador dos propagadores de ódios, dos golpes e das mentiras. A entrevista é uma marca que faltava para a guerra que a grande imprensa declarou a Lula desde antes da posse. Bannon carimba a investida das corporações de mídia contra Lula, ressuscitam Bolsonaro porque ele ainda é a única chance de enfrentamento de Lula. Bannon é integrado à mesma turma que tenta inviabilizar o governo nos primeiros meses e já tem grilheiros, branqueiros, garimpeiros, milicianos, a Faria Lima, o Roberto Campos Neto, o Arthur Lira, os Marinhos, os Frias e todos os manezões ainda soltos e impunes. Eu quero acrescentar 2 nomes, que é o Fábio Faria e o Fábio Weingarten, que estão financiando veículos de imprensa. A Folha deu espaço para o porta-voz da morte e mostrou as unhas com uma entrevista encomendada para acordar as bases do bolsonarismo.